Expresso a minha alegria em ter a sua participação conosco aqui neste momento. Nós já queremos ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 4. Deus abençoe os irmãos. Quero mandar um alô, a paz do Senhor para os irmãos lá em Maceió, Barro Duro, onde está uma das nossas congregações, evangelista irmão Paulo, missionário irmã Eliene, que ali são os responsáveis, com todos os irmãos e obreiros daquela congregação. Também lá em União dos Palmares, pastor Daniel Aristide, sua esposa, missionária irmã Quitéria. Também os irmãos que já estão nos acompanhando, nosso irmão Tassiano, nosso irmão de sangue, a minha mamãe Vicentina. Não pude ir aí ainda devido a essa situação, mas desejo um feliz Dia das Mães, um pouco atrasado, mas logo, logo vou aí para dar um cheiro na senhora, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos aqui em Messias, das nossas congregações, eles que estão nos apoiando aqui neste culto online. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, sem delongas, nós vamos já estar lendo a palavra. No final a gente faz algumas considerações, orações. Muito bem, a paz, é a minha sobrinha Giovana Caetano. A irmã Clara também está já ligada ali. Irmão Marco, Deus abençoe o irmão Marco, irmã Eliane, sua esposa, Vinícius e toda a família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 4, diz assim: Disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Meu Deus do céu. Eu vou reler o texto, preste atenção que esse texto aqui é muito forte, ele é muito importante para nós entendermos o contexto da palavra que vai ser pregada aqui nessa noite, muito profunda ao teu coração. Disse o Senhor, Deuteronômio 34:4, disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não entrarás nela. Versículo 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim e de todos nós. Fale conosco, revele a tua palavra e a tua vontade e nos encha com o teu espírito e nos alimente poderosamente para a glória do teu nome. Amém. Moisés, ele nasceu no ano 1393 antes de Cristo e morreu no ano 1273 antes de Cristo, porque a contagem é feita regressiva. Ele nasceu no ano 1393 e morreu no ano 1273. Ele morreu com exatamente 120 anos de idade. E esses 120 anos foi dividido em 3 etapas, 3 fases. 40 anos foi vivido no Egito, sendo ele tratado como filho da filha de Faraó. 40 anos foi vivido lá na terra de Midian, onde ele cuidou das ovelhas de seu sogro Reuel, casando com uma das filhas dele, Zípora. E mais 40 anos ele passou no deserto. 3 vezes 4, 12, 120 anos dividido em 3 fases. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Deus dividiu assim a vida de Moisés em 3 fases. Porém, quem é Moisés? Moisés é um menino que nasce debaixo de uma promessa.
A promessa de que Deus ia levantar um libertador para livrar o seu povo que está escravizado lá no Egito pelo faraó. Quando Moisés foge do Egito e vai para a terra de Midian, lá a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. Essa revelação aqui é forte. Toda vez que eu fujo do Egito, eu tenho um encontro com Deus. Toda vez que eu me afasto do Egito, eu tenho um encontro com Deus. Você já está pegando, você que é crente está me ouvindo nessa hora, você está recebendo a revelação. Toda vez que você foge do Egito, você se aproxima de Deus. Toda vez que você se afasta do Egito, você se aproxima de Deus. Toda vez que você se distancia do Egito, é provável, é 99,9% de probabilidade de você ter um encontro com Deus. Então a primeira revelação que eu trago para você nesta palavra é: quer ter um encontro com Deus? Se afaste do Egito. Quer ter um encontro com Deus? Fuja do Egito. Quer ter um encontro com Deus? Saia do Egito e você vai ter um encontro com Deus. Pois bem, estando ele lá em Midian, vamos ganhar tempo, não vamos contar toda a história lá de Midian. Ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro Reuel. E a Bíblia diz que quando ele está cuidando lá no pé do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, ele olha para cima e vê a sarça em chamas. E ele se vira para ver o que é aquilo. Ora, era normal a sarça pegar fogo, porque ela solta uma resina, e como o deserto é muito quente, a probabilidade de haver fogo nela era grande. Porém, o que chamou a atenção dele foi que o fogo que queimava a sarça não consumia, não devorava a sarça. Então aquilo chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque quando Deus ele quer chamar a nossa atenção, ele faz algo extraordinário. Ele faz algo fora do comum. Ele faz algo fora do normal. E se está acontecendo algo fora do normal na tua vida, meu irmão, é porque Deus está querendo chamar a tua atenção. Se está acontecendo algo que saiu do contexto, que saiu do cotidiano, que saiu da normalidade na tua vida, é porque Deus ele está querendo chamar a tua atenção. Deus ele está querendo se revelar para você. Presta atenção no que tem acontecido nesse dia na sua vida, ou que pode acontecer por esses dias, porque Deus ele quer fazer algo extraordinário. Pois bem, Moisés se aproxima para ver o que é que está acontecendo. Quando ele se aproxima, senhoras e senhores, parece uma história fantasiosa, mas saiu uma voz de dentro do fogo e falou dizendo: Moisés. Moisés fica espantado e diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Glória a Deus. Mas Senhor, pois é, Moisés, eu desci aqui porque eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a sua aflição e por isso desci. Mas Deus, já faz 430 anos que o povo está no Egito. Por que que o Senhor só veio agora? Porque só foi agora, Moisés, que o povo clamou. Os dias passados, o povo estava acostumado com a escravidão, estava acostumado com o Egito. E quando as pessoas se acostumam com a escravidão, se acostumam com o Egito, Moisés, eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer alguma coisa, Moisés, quando alguém clama a mim. Quando alguém pede o meu socorro. Quando alguém pede a minha ajuda, Moisés. Aleluia. É por isso que está escrito, meu irmão, em Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque talvez você esteja pensando assim: puxa vida, Deus não sabe que eu preciso de uma cura. Deus não sabe que eu preciso do emprego. Deus não sabe que eu preciso. Mas Ele tem que ouvir você clamar. Por quê? Porque você tem que declarar, que demonstrar que quer que Ele opere na sua vida. Para Ele vir com socorro. Glória a Deus.
Pois bem, então Moisés, eu vi a aflição, eu vi a dor, eu vi a angústia e desci, porque o povo clamou, eu quero libertá-lo. Vai tu tirar o meu povo do Egito. Moisés foi, a gente vai ganhar tempo nesse ponto aqui. Vai lá, opera as 10 pragas, tira o povo e traz para a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Canaã, terra próspera, terra saudável, terra proveitosa, que quando o próprio Moisés mandou os espias ir lá olhar a terra, a Bíblia diz que foi necessário 2 homens para trazer um cacho de uva lá da terra de Canaã. Terra produtiva, terra deleitosa, que mana leite e mel. Pois bem, saíram do Egito, Deus fez todos os milagres necessários, abriu o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto, aí começaram a trajetória no deserto. 3 dias depois que eles passaram do mar, a Bíblia diz que eles chegaram em determinada região e tiveram sede. Encontraram água. Alguém foi experimentar, provar a água era amargosa. Por isso que o lugar se chamou Mara, que em hebraico é amargura. Quando alguém bebeu a água era amargosa, então decidiram murmurar contra Deus. Ora, Deus tinha libertado eles do Egito, tinha aberto o mar, faziam apenas 3 dias. Porque encontraram algo e não era água potável, água doce, era amarga, já começaram a murmurar contra Deus. 3 dias depois. Tem gente que é tão ingrato, irmão. Tem gente que é tão miserável. Tem gente que é tão mesquinho para com Deus, que Deus livrou o camarada das garras de Satanás, tirou do laço do passarinheiro, fez milagre, libertou a pessoa, trouxe para a presença, tirou tanto dele, ninguém podia tirar, só Deus. O lavou no sangue, perdoou os seus pecados. Hoje a pessoa de forma ingrata murmura e critica e se rebela e blasfema contra Deus. Pois bem, Moisés pega um pedaço de madeira, toca nas águas, elas ficam doces, o povo bebe, segue a jornada, segue a caminhada. A Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem para proteger do sol. Olha que coisa maravilhosa. E causava um clima agradável, um clima quase de ar-condicionado, climatizado, no deserto, que durante o dia chega a medir mais de 50 graus Celsius. Eita! Imagine a sensação térmica no lugar desse. Areia escaldante, o sol, meu Deus, os lábios racham, as pessoas deliram, olha para a areia, pensa que é água, de tanta sede. Aí Deus vai colocar uma nuvem que vai climatizar o deserto. Glória a Deus. E como se não bastasse, de noite a temperatura caía de forma brusca, que invertia, às vezes fazia 0 grau. Olha o frio, mas aí o que é que ele vai fazer? Deus vai colocar uma coluna de fogo para aquecê-los e espantar as feras, espantar os bichos, que ao se aproximar, viam a coluna de fogo e os bichos não se aproximavam. Isso é para crente pentecostal. Para vencer o frio e botar as feras para fugir, tem que ter fogo. Para os bichos fugir, as feras fugir e o frio não chegar, tem que ter fogo. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz lá em Levítico 6:13, o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não deve deixar-se apagar. Eita, eu estou com medo, irmão, estou preocupado com muitos crentes nessa quarentena, que estão meio fora da fogueira, meio distante da fogueira. Meu Deus, eu acho que vai voltar só o graveto, só o tição. Mas Jesus vai tacar fogo de novo, glória a Deus. Muito bem, está o povo no deserto. De repente o povo quer beber água novamente. O que é que Moisés vai fazer? Vai pegar a vara, a mão de Deus,
e vai tocar na rocha, e vai sair água da rocha para matar a sede do povo, para dessedentar. Glória a Deus. Agora a jornada continua. Eles continuam a caminhada. E o que é que acontece? Acontece que o povo quer comer. O que é que Deus vai fazer? Vai mandar maná. O que é maná? Não dá para descrever aqui de forma precisa, porque ele era como semente de coentro e tinha cheiro de baunilha e era um sabor que, na verdade, alguém disse que o que você imaginasse na hora que estivesse comendo maná, o sabor vinha ao seu paladar. Você imaginasse picanha, lasanha, estrogonofe, bife ao molho madeira, o sabor vinha. Era uma coisa extraordinária. Só que de repente o povo começou a reclamar e dizer para Moisés: Moisés, a gente só come maná todo dia. É maná no café da manhã, no lanche das 9h30, no almoço, no lanche das 3 da tarde e no jantar, Moisés. A gente já está enfastiado de tanto maná. Não tem outra coisa para a gente comer não, Moisés. A gente quer comer carne. Porque lá no Egito, Moisés, lá no Egito, a gente comia peixe, a gente comia pepino, a gente comia cebola, tinha os bifes acebolados. Era isso que a gente comia lá no Egito, Moisés. Aí Moisés, a Bíblia não fala assim, mas ele poderia muito bem dizer, você comia pepino, cebola, repolho, peixe e bife, mas era escravo de Faraó. Você está entendendo essa palavra? Porque quando Deus nos tira do mundo e traz para a sua presença, nós passamos algumas dificuldades, alguns problemas, algumas lutas, algumas provações, algumas perseguições, algumas frustrações, mas somos livres. Não somos escravos. O que é que você prefere? Ter o pão e ser escravo? Ou mesmo na dificuldade estar livre para poder escolher? Não, mas preste atenção. Porque não é só esse detalhe não. Eles tinham que bater tijolo, construir a cidade e ainda tinha um carrasco chicoteando, descendo o chicote no lombo. Sem pena e sem dó. Aí alguém vem hoje para o Evangelho, alguém aceita a Jesus, alguém vem para o convívio cristão, o convívio evangélico, aí de repente ele começa a entender que a igreja na verdade é um exército, e que ele tem que ser um soldado, ele tem que ser um guerreiro, um lutador, tem que enfrentar levantes, sabe? Aí percebe que Satanás do inferno luta contra a igreja. Aí é prova daqui, prova dali, prova de lá, prova de cá, prova de cima, prova de baixo, prova da frente, prova de trás. É prova de todo lado. Aí ele começa a dizer, não, quando eu não era crente, a minha vida era mais fácil, era mais tranquila, não sei o quê. Agora o negócio está mais complicado, está mais difícil. Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de ser mole. Glória a Deus. Jesus te chamou para você ser soldado, para você ser valente, para você ser guerreiro, para você lutar, para você enfrentar o inferno, enfrentar Satanás. Glória a Deus. Esta é a chamada que temos de Jesus na nossa vida. Glória ao Senhor, glória a Jesus. Então, as pessoas às vezes não se lembram que hoje estão na igreja, passam alguma dificuldade e dizem, não, mas quando eu não era crente, não se lembra que bebiam, saíam limpos, chegavam sujos em casa, caíam pelas calçadas, os cachorros lambiam a sua boca, chegava fedido, os filhos sentiam vergonha, a esposa sentia vergonha, os pais sentiam vergonha, desmoralizado, desrespeitado. Mas hoje você está liberto, meu querido. Hoje você está abençoado. Pois bem, segue-se a jornada no Egito, ou melhor, no deserto. Se tem uma coisa que as pessoas temem, é deserto. As pessoas têm medo do deserto. Nós temos medo do deserto.
Veja que muitos homens de Deus, os maiores homens de Deus, tiveram que enfrentar o deserto. O próprio Cristo foram deles que passou pelo deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que tem medo do deserto. Deixa eu falar algo para você que se assusta com o deserto. O deserto é o lugar aonde Deus mais opera milagres. O deserto é o lugar aonde mais a glória de Deus se manifesta. Quer ver uma prova? Moisés, no deserto, disse: Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés, você perdeu o juízo, Moisés. Homem nenhum viu a minha glória. Nem pode ver, Moisés, porque senão morre. Olha, Deus, eu não estou preocupado se vou viver ou se vou morrer. Eu quero ver a tua glória. Eu não estou preocupado com a minha vida, não. Eu quero ver a sua glória. Moisés, é sério, Moisés. Agora, o que me deixa maravilhado com Moisés, irmãos, porque Moisés, olha só, quando ele está em Midian, como eu já falei, ele viu a sarça em chama sem se consumir. Ele ouviu a voz de Deus. Depois Deus fez prova com ele, fez a sua mão ficar leprosa, depois ficar limpa. Depois seu cajado virou serpente, voltou a ser cajado. Lá, Flávio José disse que ele também transformou água em sangue, lá no Monte Sinai, quando Deus estava falando com ele. Depois ele vai para o Egito, opera 10 milagres, operam 10 sinais lá no Egito, você conhece, das andas, dos gafanhotos, dos furuncos, dos piolhos, das trevas, da saraiva, da morte dos primogênitos. Depois Deus abre o mar vermelho, eles passam, depois Deus fecha, mata Faraó o exército, depois Deus transforma a água amarga em água doce, depois Deus tira a água da rocha, depois Deus manda maná do céu, Deus manda uma coluna de nuvem durante o dia, uma de fogo durante a noite. Deus ainda mandou carne para ele codornizes. Moisés disse: Deus, mas eu ainda quero mais do Senhor. Eu já vi muita coisa, mas eu quero ver mais de ti. E deixa eu contar um segredo para você. Você pensa que viu muita coisa de Deus? Você pensa que o que você já ouviu de Deus foi tudo? É muito? Não, não é. É por isso que eu vou repetir o texto. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não viu, não sabe. Glória a Jesus. Pois bem, então foi exatamente ali que Moisés conseguiu conquistar o coração de Deus para ver a sua glória. Aí Deus fez um trato com ele, disse: olha, Moisés, eu vou te colocar aqui na brecha da pedra, na fenda da rocha, e eu vou passar. Quando eu passar, aí tu vai me ver pelas costas, Moisés, porque se tu ver a minha glória na totalidade, tu morre. E os estudiosos dizem que Moisés só viu o calcanhar de Deus. Só o calcanhar. Glória a Deus. Mas sabe onde Moisés estava? E por isso ele conseguiu ainda ver uma fagulha da glória de Deus. Ele estava na fenda da rocha. Ele estava na pedra. Ele estava na fenda da pedra. Você sabe de que é que eu estou falando em linguagem espiritual, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Foi rejeitada pelos edificadores, mas posta por Deus como pedra principal. É por isso que o Salmo 42 diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ora, se eu estou nessa rocha que é Cristo, a possibilidade de ver a glória de Deus é plena. E eu só posso ver a glória de Deus se eu estiver firmado em Cristo. Glória a Jesus. Pois bem, então ali está Moisés. Ali está conduzindo o povo pelo Egito, ou melhor, pelo deserto. E o povo vai reclamar, porque só tem maná. Vai pedir carne. Deus vai mandar codornizes. Veio um vento oriental. A codorniz deu cerca de 1 metro. Olha só que é codorniz. Foi um côvado meio metro de codornizes, o povo comendo carne. Mas a Bíblia diz que quando o povo estava comendo, a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus veio à tona e morreram milhares, engasgado com a carne das codornizes. Glória a Deus. Mas segue-se a caminhada. Moisés sobe ao monte
que é para trazer a lei de Deus, que nós resumimos no Decálogo, os 10 mandamentos, que na verdade são 613. Quando Moisés está lá em cima com Deus, ele passa 40 dias e 40 noites, o povo está lá no pé do monte, aí vão até Arão, que é irmão de Moisés, o vice-líder, e diz: Arão, cadê Moisés? Moisés nos tirou do Egito, nos trouxe para cá e sumiu. Nos tirou de lá dizendo, nos prometendo uma terra que emana leite e mel. A gente está achando que ele nos tapeou. Ele não tem terra que emana leite e mel coisa nenhuma, não tem nenhum lugar especial para nos levar, e ele já sabe disso, ele deve ter fugido, ele deve ter dado no pé. Nós queremos alguém para adorar, ou um ser para adorar. Como eles estavam acostumados com os bois alados do Egito, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Enquanto eles estavam adorando lá embaixo, Moisés estava com Deus lá no monte. Aí Deus disse: Moisés, o povo que tu tiraste do Egito se desviou, rapidamente se afastou de mim. Me deixaram. Estão folgando, estão farrando, estão praticando idolatria. Deixa eu matá-los, deixa eu matar tudinho, porque de você eu faço uma nação maior e melhor. Moisés intercedeu pelo povo e aconselhou Deus. Olha que coisa interessante. Não, Deus, faça isso não. Se o Senhor matar esse povo, as nações irão dizer que o Senhor tirou-los do Egito e não teve condições, força nem capacidade de colocá-los em Canaã, por isso os matou. Tá certo, Moisés? Mas eu vou dizer um negócio. Dos de 20 anos para cima, quem tem mais de 20 anos de idade, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Nenhum deles, Moisés. Porque não me glorificaram, porque não me honraram. Então todos vão morrer. E todos morreram daquela geração lá no deserto. Porque não glorificaram a Deus, porque não temeram a Deus. Quando Moisés os mandou à terra para observar que eles voltaram, a Bíblia diz que 10 deles, dos espias, vieram revoltados, dizendo que não tinham condições de possuir aquela terra, porque a terra tinha gigantes, era uma terra fortificada. Mas Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará essa terra. Agora ele precisa se agradar da gente. Então nós temos que ser fiel, ou ser fiéis, obedientes, tementes, para o Senhor se agradar. Porque se o Senhor se agradar de nós, não vai ter gigante, não vai ter muralha, não vai ter exército grande, não vai ter inimigo grande, não vai ter problema, não vai ter barreira que impeça nós alcançarmos a vitória. Porque a vitória não depende da nossa força, depende de Deus. A Bíblia diz que Deus ficou indignado com aquilo, revoltado. O povo queria apedrejar Moisés, Deus teve que intervir na hora, o negócio ia ficar feio. Aí a viagem, que era para durar apenas 40 dias, até a terra de Canaã era apenas 40 dias, passaram-se 40 anos, mas precisamente 39 anos e 8 meses andando pelo deserto. A bênção que estava bem ali, há 40 dias de jornada, teve que se multiplicar para 40 anos, porque alguém não acreditou em Deus. Alguém não creu em Deus, não confiou. Quando se está aproximando o momento de entrar na terra prometida, Deus vai chamar Moisés. Sobe com ele ao Monte Nebo, ou Pisga. Deus de lá mostra a terra. Terra verdejante, produtiva. Uma terra, sabe, de encher os olhos. Moisés está lá com Deus, no alto do Monte Nebo, olhando a terra. Terra linda, coisa maravilhosa. Ele está
em uma posição aquém. Ele está olhando de longe. Eles ainda não tinham entrado, era uma posição que dava para ver a terra. Aí Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, é o seguinte, eu te trouxe aqui ao monte para te mostrar a terra. Essa é a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Terra que emana leite e mel, terra produtiva, terra deleitosa. Porém você, Moisés, não vai entrar na terra. Como assim, Deus, eu não vou entrar na terra? Não, Moisés, infelizmente, você não vai entrar na terra. Como assim eu não vou entrar na terra, Deus? Foi 40 anos no Egito, eu lutando pelos meus irmãos escravos. Depois eu tive que fugir lá porque matei um egípcio. Fiquei em Midian mais 40 anos cuidando de ovelhas. Fui buscar o povo porque o Senhor me ordenou. Passei 40 anos nesse deserto, sofrendo esse povo. As dificuldades, as lutas, os problemas, as provações, as frustrações, os problemas que eu não consegui resolver. As lutas que eu passei. No deserto, Deus, um lugar sem conforto, um lugar sem... Para eu, não vou entrar. Não, Moisés, você não vai entrar na terra. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Moisés morreu ali no Monte Nebo e não entrou na terra prometida. Essa é, na verdade, a reflexão que eu quero deixar para você. E dizer para você que nem tudo acontece nas nossas vidas como a gente espera. Nem tudo acontece do jeito que a gente programa. Nem tudo acontece do jeito que a gente deseja. Nem tudo acontece do jeito que a gente trabalha para acontecer. Às vezes você passa anos e anos estudando, se esforçando, trabalhando, se programando para realizar um projeto, realizar um sonho, mas de repente esse projeto e esse sonho não acontecem como você gostaria que acontecesse. Dá errado, não dá certo, você se decepciona, você fica triste, você fica abatido. Você sonhava para o seu filho, sonhava para a sua filha, criou sonhos, noites e noites sonhando. De repente, nada é como você sonhou. Nada está como você projetou, programou, arquitetou. Está tudo diferente. Está tudo contrário àquilo que você tem programado. Mas o que eu quero dizer para você na noite desse dia é que a vida não é feita só de vitórias. Às vezes nós temos derrotas na vida. A vida, ela não só nos proporciona alegria. Há momentos que a gente chora. Há momentos de tristeza. A vida não é só momento de sucesso. Tem momento que a gente fracassa. No que nós fazemos, sonhando com força, com dedicação para dar certo, tem hora que dá errado. Então você tem que estar preparado para essas situações que a vida nos proporciona. E deixa eu lhe dizer, o próprio Deus permite que esses momentos surjam nas nossas vidas. E deixa eu lhe explicar aqui. Você vai enfrentar muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos levantes, muitas barreiras, muitas perseguições e muitas provas. E é exatamente por isso
que surgem esses desertos nas nossas vidas, que surgem essas situações que nos machucam, que nos ferem, que nos humilham, que nos maltrata, que nos consome, que nos corrói. Mas no final dessa trajetória, o que Deus está fazendo é simplesmente nos amadurecendo, é simplesmente nos calejando, é simplesmente nos preparando para que nós enfrentemos o grande desafio, a grande luta, a grande prova, o grande problema. E assim possamos alcançar uma vitória maior, uma prosperidade maior, um sucesso maior, uma grandeza maior. Então não fique frustrado, decepcionado, abatido ou desanimado quando as coisas não acontecerem do jeito que você espera, do jeito que você programa, do jeito que você deseja, do jeito que você sonha. Lembre-se de uma coisa: existe um ser que é o regente de tudo e de todos, que programa, que decide, que determina, que decreta, pois ele, esse ser, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele é o dono do céu, ele é o dono da terra e até do inferno. Ele manda em tudo e todos. Então, mesmo que não seja algo que te agrade, algo que te satisfaça, algo que te alegre, mas entenda uma coisa: a decisão é dele, a determinação é dele, a palavra final, que goste ou que não goste, é dele. Ele é quem decide, ele é quem determina, ele é quem decreta. E eu não sei qual tem sido o seu pensamento com relação às decisões de Deus, mas uma coisa eu quero te afirmar, meu irmão e minha irmã: toda luta, toda prova que está vindo sobre a tua vida, ela te proporcionará momentos de vitória. Porque alguém disse que o sonho de Moisés não se concretizou, não se realizou. O sonho de Moisés era entrar em Canaã, sim, procurar a colina mais alta,